Oi, Mari. Oi, tudo bom, Deusinei? Tudo ótimo, você? Tudo bem também. Que bom. Vamos começar, né? Estamos no horário, Estamos no né? horário. Aquela pontualidade britânica, né? Aliás, a gente está um minuto aqui já adiantados, né? Mas é isso aí, vamos esperar o pessoal chegar, né? Isso. Ver que a gente É que a gente está está aqui. aqui. Vamos conversar sobre educação. Importante que todo Falta, mundo, né, entenda que a gente vai conversar sobre educação e sobre o futuro da educação, né, sobre as perspectivas, né? sim, pauta fundamental e importantíssima nesse momento Uhum. de país, nesse momento de eleição, nesse Uhum. momento que a gente vai olhar para São Paulo e a gente precisa, de forma imperativa, resolver esse problema, né? Que a gente tem aqui. E eu vou além, né, na perspectiva de Brasil, né? Eu acho que o Brasil inteiro agora vive um momento nebuloso, né? O que muitos especialistas estão chamando de tsunami na educação. Então a gente está vivendo um tsunami na educação. Para quem trabalha na educação sabe do que eu estou falando. É realmente muito complicado e eu falo, né, desde o ensino básico até o ensino superior, nenhuma das esferas da educação está livre daquilo que vem acontecendo. Mas, além, né, disso, acho que a gente vai bater um papo aqui sobre uma série de coisas, né, não só no Brasil, mas também, sei lá, perspectivas da educação no mundo, né? Então, se você Sim. quiser, a gente já pode começar. Você que manda. Não, vamos começar. Eu acho que a gente, eu acho que a gente estava debatendo ali, né, antes da live começar um pouco qual que era a nossa Uhum. perspectiva, né? E eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente podia fazer é apresentar, né, nossas Claro, credenciais vamos, aqui na vamos, educação, né? Da vamos. onde é que a gente veio parar, como é que a gente veio parar nesse assunto. Vou deixar o Fechou, professor se combinado. é, é, qualificar primeiro. Você quer que eu me apresente antes? Por favor. Então vamos lá. Para quem é da rede da Mari e não me conhece ainda, meu nome é Deusinei. Eu sou professor universitário. Eu leciono estou no magistério há pouco mais de 10 anos. Comecei, né, nessa vida porque eu acredito realmente que a gente precisa fazer algo para melhorar a sociedade. E há 10 anos eu atuo em sala de aula, sou especialista em educação, tenho um mestrado, doutorado, enfim, tenho lutado e estudado minha vida inteira. Eu estava falando ontem para os meus alunos que eu não lembro um ano sequer da minha vida que eu não tenha estudado alguma coisa. Então, eu acho que a nossa transformação, ela acontece por meio da educação. E isso em qualquer lugar do mundo, né? Não importa se a gente está vivendo em São Paulo, se a gente vive no interior do Nordeste, né, em um estado pobre, se a gente vive num país rico, como a Suíça, enfim, não importa onde, a gente sempre tem que estar estudando e buscando sempre o conhecimento, né, o conhecimento que nos transforma. E é isso, eu sou professor universitário, como eu já disse, né, pesquisador da área de comunicação. Atualmente estou concluindo também o curso de Direito, como eu te disse, eu nunca parei de estudar. E, né, Bem-vindo. entre as outras várias coisas que a gente faz, eu atualmente decidi entrar para a rede, porque eu achei que era o momento de a gente começar a discutir de verdade, né, pelo menos, né, da minha parte, começar a entrar na discussão política também, porque não existe outra forma também da gente transformar a educação se não for pela política. É isso. Exato. Esse sou eu. Muito prazer. Então, agora é você, viu? Que tem um pessoal da minha rede que vai entrar e Exato, quer que saber também não quem é me você. conhece. Bom, para quem é da rede do Deus e Ney e não me conhece ainda, ou quem é para da minha rede e está vindo aqui pela primeira vez também, eu sou Mariana, eu sou advogada de formação e de prática jurídica durante muito tempo, mas eu, igual Deus e Ney, fui picada pelo bichinho do estudo.
E além do direito, eu fiz um pouco de economia, um pouco de artes visuais, tenho 2 mestrados em direito e história da arte. E quando eu fui estudar história da arte, eu achei que o direito estava pequeno para mim e fui dar aula. E eu tive algumas experiências dentro da educação formal, da sala de aula, mas o meu lugar sempre foi na educação informal. Eu fui dar aula num projeto muito bacana, o Memórias Construídas, depois vocês procurem lá esse nome, tá? Ele acontece hoje no Sesc Ipiranga, e ele dá aula para menores em situação de vulnerabilidade social. Eu tinha muitos alunos que estavam em semi-liberdade na Fundação Casa, e eu dava aula de ética e cidadania num curso de artes. É a aula que eu vou dar hoje, tá? Hoje à noite eu vou dar aula de ética. Então, muito bom. Então, saiba que assim, eu ficava chocada às vezes que meus alunos falavam, a sua aula é a mais legal. Eu falava, cara, eu dou a aula mais chata. É um curso de artes, aqui não tem pincel, aqui não tem sujeira, aqui não tem teatro, não tem música. E mesmo assim, às vezes, os alunos gostavam. Então, acho que esse foi um desafio vencido. Não, com certeza. E lá, um pouco nesse espaço que eu tive muito contato, isso foi antes de eu entrar na rede até, e foi ali que eu tive o contato e o espaço para experimentar um pouco a nossa penúria educacional, mas mais do que educacional do ponto de vista formal mesmo, de conteúdo, que esses meninos muitas vezes chegavam extremamente defasados e tal, tinha uma falta de educação para perspectiva, assim, né? Eles mesmos não entendiam, por melhor que você desse o conteúdo, eles não sabiam nem para que aprender aquilo lá, porque eles iam morrer na rua mesmo. Tinha eu tenho uma pesquisa aqui que depois eu vou dividir, vou compartilhar com você, que fala exatamente sobre esse desafio, né? Os motivos de evasão, né? Por que as crianças e adolescentes eles resolvem sair da escola? Exato. E é uma pesquisa feita, que foi realizada pela FGV, que eu acho bem interessante. Ela não é tão atual, né? Porque ela é de 2009, mas ela traz ali uma parte importantíssima, que é exatamente mapear esses motivos, né, pelos quais os alunos não se interessam tanto pela educação. Então, a gente vai falar sobre isso aqui também. E acho que a gente veio desembocar no mesmo lugar, né, Deusinei, que é a rede e a política, por entender um pouco que só dessa perspectiva aqui de política pública a gente pode dirigir isso de alguma forma. A gente deixar a questão da educação e deixar os pais desamparados, aí dentro disso vai entrar as políticas públicas de apoio ao pai, escola de pais, mesmo as políticas de primeira infância, que ensinam acolhimento, ensinam esse tipo de atenção que é indispensável para uma educação formal ser útil e ser bem recebida por essas pessoas. Então, eu acho que só a política e a elaboração de políticas públicas pode nos ajudar nesse momento. Concordo plenamente. Somente a política e, principalmente, uma gestão voltada para boas políticas públicas pode transformar a educação. Já que a gente está falando de política, eu devia ter feito uma coisa no início, não fiz, mas vou fazer agora. Só para a gente começar a nossa live, tá? A gente começa a nossa live desse jeito. Dá para ler direitinho ou eu tenho que fazer? Hora vai entrar, Albi. É assim? Não, estava certo antes. Eu tenho dos dois jeitos. Tá, aí, agora se não tá desse... Pode ter certeza, a educação melhora desse jeito. Mas vamos lá, vamos começar então. Olha, lá na minha rede alguém deixou uma pergunta. Tá. Que e acho que a gente pode começar por aí, que vai bem na questão principal aí, que é o corte do Weintraub e em sequência, aí o investimento do governo federal em creches e pré-escolas, que é assunto municipal dentro do plano de educação, isso é importante dizer, né? O investimento do governo federal é o mais baixo em 10 anos, nas creches e pré-escolas. Isso é um assunto de 2020.
né? Não, na verdade, assim, não parece ser um assunto desatualizado, mas na realidade, né, desde 2016, no governo Temer, que a educação vem sofrendo um bombardeio, né? Em 2016, nós tivemos, né, a PEC 241, né, que acabou congelando o teto do investimento na educação, e isso, obviamente, faz com que a educação, ela não, pelo menos a educação pública, ela não continue, né, a investir nos seus quadros, ou seja, tem que recorrer, porque quando você corta, ou quando você contingencia, né, ou quando você limita os gastos, você diz para o gestor, te vira com o que tem. E aí o que acontece? O gestor, né, público, ele vai ter que, né, ter prioridades. E o que é incrível nisso tudo é que muitas vezes o professor não é prioridade. E aí é que mora, né, uma grande questão na educação pública hoje. É que muitas vezes esse corte ou esse contingenciamento, o contingenciamento muito menos, que o contingenciamento, né, é muito mais para infraestrutura. Então, às vezes o contingenciamento ele vai afetar os pagamentos de água, de luz, de telefone, enfim, são outros tipos de gastos. Mas quando você faz corte, você corta concurso público, você corta salário de professor ou a possibilidade do gestor pagar o salário do professor. Muitos estados, muitos municípios atrasaram salários e muito por conta, né, do contingenciamento que aconteceu. Então, assim, 2016 tivemos, né, a PEC 241, eu fiz até uma linhazinha do tempo aqui, para a gente entender de quando vem, né, esse tsunami da educação. Vem lá de 2016 no governo Michel Temer, né? Depois, agora, já na gestão do Weintraub, né, quando ele entra no lugar do Vélez, a primeira ação dele foi contingenciar 1,7 bilhão de reais dos 49,6 bilhões de reais que existiam para as universidades públicas. Então, você teve vários reitores de universidades tendo que se virar nos 30, né, para poder pagar o pessoal, para poder pagar suas contas de luz, suas contas de água, enfim, coisas comuns, né, mas que todo mundo sabe quais são essas contas, mas que o gestor muitas vezes não tinha condições de pagar. E isso, né, causou uma série de coisas ruins dentro da universidade pública. Depois disso, nós tivemos os cortes nas bolsas da CAPES, do CNPq, a tentativa de fusão da CAPES e do CNPq, que tem propostas completamente diferentes. Enquanto uma difunde a nossa pesquisa, a outra forma profissionais, forma pesquisadores. E eu acho que o ministro da Educação não entendeu isso. Ele não compreendeu que as duas tinham funções diferentes, apesar dele ter sido bolsista, tá? Uhum. E boa parte do governo que tem mestrado ou doutorado foi bolsista. E eu acho isso incrível, porque eu fui bolsista durante meu mestrado e doutorado e eu sou extremamente grato. Extremamente gratos ao CNPq, à CAPES, e quanto mais pessoas puderem fazer seus mestrados, seus doutorados, suas pesquisas a partir de bolsas, a partir do financiamento público, isso é fantástico. Sim. Você mantém as cabeças aqui. Sim. Foi a partir disso que eu tive a oportunidade de entrar em sala de aula, de Sim. começar a mostrar, ou pelo menos a tentar trazer para a sala de aula o conhecimento que eu tinha adquirido nesse percurso. E a universalização disso permite a criação de novas narrativas de pesquisa, inclusive. Exatamente. Né? A gente não pode pensar numa pesquisa hegemônica de um setor só da sociedade, porque isso nos empobrece, inclusive do ponto de vista científico, né? Exato. Como a gente está falando aqui, né, das pesquisas da evasão escolar, as realidades
das pessoas são completamente distintas. E aí, para falar de outro ministro iluminado desse governo, né, campanhas, por exemplo, como a da Damares de abstinência sexual, que é uma campanha anti-educação, é uma campanha anti-perspectiva, é uma campanha que pretende imbecilizar as pessoas, os jovens, tirando deles a capacidade de se entender no mundo, não leva em consideração uma série de questões sobre a gravidez na adolescência que tem a ver com essa questão das vulnerabilidades e a falta de perspectiva. Né? Quando você tem nas comunidades meninas e meninos entendendo que é só por ter um filho que eles se emancipam e podem sair das casas que muitas vezes de onde eles sofrem abuso, de onde eles não têm perspectiva. Então, eles acham que ter filho, por exemplo, porque ali naquela realidade isso se coloca dessa forma culturalmente. Então, assim, não levar em conta essas realidades é também fruto de uma ciência elitizada, de uma ciência que não olha para essas perspectivas e que não tem essas perspectivas dentro de si para trazer essas realidades e eu acho que isso isso decorre por conta de dois fatores. O primeiro, por não escutar o adolescente, o jovem que está lá na periferia. E segundo, por não escutar os pesquisadores, as pessoas que realmente estão aptas para dar sugestões para esse novo governo. Existe um descaso completo, tanto para com com os pesquisadores, quanto para com as pessoas com as pessoas que cuidam, que passam por isso na pele. Sabe que eu fiz uma pesquisa um outro dia com jovens de periferia, perguntando, né, sobre quais os problemas que eles achavam que a gente podia tentar resolver. Quando eu digo a gente, eu digo, né, no espectro geral, o que São Paulo precisa resolver. E um dos adolescentes que respondeu à pesquisa falou exatamente sobre a educação sexual. Ele falou sobre... vários falaram sobre isso, mas assim, isso despontou como uma das prioridades, a educação sexual na escola. Então, se ele, né, o Weintraub, como ministro, se ele não tem capacidade de escutar isso e entender que é importante, eu acho que a gente não consegue, né, fazer com que a educação transforme a vida de uma determinada sociedade. Sim. O que eu acho também bem importante ser dito aqui é que todas essas ações que vêm acontecendo por meio do governo federal, elas atingem diretamente universidades públicas, atingem diretamente escolas estaduais e escolas municipais. No entanto, em cada uma dessas esferas, você tem gestores. Então, muitas vezes, em algumas escolas ou em algumas universidades, você não vai sentir tanto impacto. Por quê? Porque ali você certamente vai ter um gestor criativo, uma pessoa que pensa realmente naquela comunidade que ele cuida e muito provavelmente que trabalha em cima de pesquisa, em cima de dados, consegue compreender que apenas fazendo política baseado em evidências ele consegue mudar aquela realidade e aí ele consegue fazer um bom trabalho e acaba que aquela comunidade não sente tanto os cortes que aconteceram, o contingenciamento que aconteceu e os cortes que ainda vão acontecer. Então, é muito da gestão também. Então, isso é importante de ser dito, Mari. Então, aliás, estão perguntando aqui para a gente se a gente está no Fora Weintraub, se a gente está com o movimento encabeçado pelo Felipe Rigoni, que o Fora Weintraub está com o Rigoni. Na verdade, eu já assinei. Mariana, eu só tive um probleminha, eu assinei, porque assim que eles só fizeram... Só podia assinar uma vez. Não, então, também, esse é um problema. Mas assim que eles fizeram a coletiva, o Havas mandou um pedido de assinatura, né, um abaixo-assinado. E depois eu recebi um outro abaixo-assinado da Tabata Amaral. Na realidade, eu vi no link dela. Sim.
E aí eu não sei, você pode até me dizer, porque eu assinei do Avaz. Eu não sei se é o mesmo. Se não for o mesmo, eu vou assinar os dois, de qualquer Vamos forma. assinar. Tá? Daí, exatamente, eu também quero assinar. Tomara que os 18 façam. Ele até falar isso para a Juliana. Juliana, são 18 os parlamentares que estão assinando o pedido de impeachment do Weintraub, além do Rigoni, que é muito próximo nosso da rede. A Joênia Wapichana, nossa deputada, também está assinando. E o senador Fabiano Contarato, da rede, junto com o Alessandro Vieira, que era da rede, hoje foi para Cidadania, também estão apoiando o pedido. Então, o Fora Weintraub, a gente está dentro por todos os lados. E é um movimento suprapartidário também, né? Suprapartidário. O que está em cerne nessa discussão é a educação. E eu acho que isso é fundamental. Aliás, tem aqui parlamentares do PSB, do MDB, do PT, do PV, do Cidadania, do PCdoB, enfim, tá até do PS, até o Alexandre Frota assinou. Acabei de ver aqui a lista. Você lembra que ele queria ser ministro da Educação, né? Você lembra Exato. Você lembra o que ele falou? Olha, eu ouso dizer que a gente talvez estivesse melhor. Ponto, parágrafo. Vamos para o próximo. Exato. É o seguinte, Mari, uma das coisas que eu sempre... Eu venho fazendo algumas palestras em alguns lugares sobre, né, educação, sobre o futuro da educação. E uma das coisas que hoje, né, vem sendo muito discutida é exatamente sobre o modelo da escola, né? Se a gente realmente, né, deve permanecer com o modelo que existe hoje. A discussão não é bem essa, se a gente deve permanecer com o modelo, mas se a gente deve repensar os métodos de ensino. Assim, existem vários casos, né, no mundo inteiro, mas eu vou citar aqui a Morinima, que é um dos exemplos, né, para a gente. Ali no Temos Butantã, também perto escola... da Praça Elis Regina, ali perto da Praça Elis Regina, no Butantã, recomendo essa escola pública maravilhosa aqui de São Paulo. A escola do Heliópolis também, que agora me fugiu agora o nome, mas que, né, o diretor, que é o gestor da escola, compreendeu completamente a partir do momento que algumas pessoas roubaram, né, os computadores da escola. Ele disse: olha, gente, as paredes da escola estão na nossa cabeça. Vamos tirar primeiro as paredes da nossa cabeça. Não, vamos primeiro tirar as paredes que estão lá fora, para depois a gente tirar as paredes que estão na nossa cabeça. E aí acabou fazendo com que a comunidade se integrasse ao aprendizado. Porque é um processo muito dinâmico. Não adianta a escola tentar alfabetizar, tentar trazer conteúdo para aquela criança, para aquele adolescente, e em casa a criança viver uma outra realidade na qual ela se distancia completamente da educação. O que, na realidade, né, essas escolas, a Escola da Ponte também, né, a gente tem várias referências. O que eles fizeram foi aproximar a comunidade do próprio modelo escolar. Modelo escolar. Né? Adaptaram suas atividades, seu conteúdo programático, e eu acho que a gente tem que ir além, né? Eu acho que a gente tem que pensar quais são os motivos que fazem com que esse aluno que sai da escola, esse aluno que evade, entendeu? Que acaba saindo e não voltando mais para a escola, quais são os motivos dele ter saído, quais são os motivos dele ter evadido da escola? Eu acho que são dois exemplos que essas escolas baseadas aí na Escola da Ponte, ou naquela inglesa que eu sempre esqueço nomes, que elas fazem. E acho que a gente já em São Paulo já aprendeu a botar a comunidade dentro da escola, né? Seja nos aprendeu entre aspas, nós temos casos. Temos casos, mas isso não é prática. E não é prática. Mas a outra coisa desses espaços, que esse passo a gente ainda só colocou em prática isso, nesses exemplos que a gente deu, e que são muito raros, é aproximar o conteúdo
aproximar a criança do conteúdo, o adolescente do conteúdo. Porque muitas vezes eu acho que tem um texto, sempre gosto muito, eu sou meio da semiótica e eu gosto da Santa Ela. Eu também, viu? Só para te avisar, eu sou da PUC também. Eu fiz comunicação e semiótica na PUC. Então, eu sou total pisciana santaelística, mas ela tem um texto muito legal que ela fala como mudou o jeito das pessoas lerem ao longo do tempo. E ela fala que hoje a gente lê em hiperlink. E quando você lê em hiperlink, você não consegue mais, por isso que fala. Não é linear. Não é linear. Então, as pessoas conseguem começar um livro aqui e terminar lá. Ele vê o Zé de Alencar falando do mar, ele já quer ver quais são os bichos que moram no mar, entendeu? Então, 8 páginas de descrição do mar e o cara já viajou lá nas baleias. Para isso, existem alguns autores, né? Na verdade, existem algumas iniciativas de muitas escolas, inclusive escolas públicas, escolas privadas, universidades, que vêm... a universidade, por exemplo, que eu dou aula, ela tem hoje uma prática enorme nas metodologias ativas. O que são as metodologias ativas? É exatamente você trazer, né, fui e voltei. Foi você, caiu então, você me escuta? Estou, tá tudo ok. Desculpa. Então, você traz o adolescente, traz o estudante para frente, você traz para o protagonismo da educação. Sim. Ao invés dele ficar passivamente escutando o professor, ele vai, por outro lado, né, ao contrário do que era essa, né, a metodologia mais tradicional, ele vai estar à frente daquele conteúdo. Sim. E aí eu acho que duas coisas que são fundamentais é trazer a tecnologia para isso, para essa metodologia ativa, primeira coisa, e segundo, trazer o contexto do aluno. Sim. E parece que a gente fala de algo novo, né? Sempre que eu falo para alguém sobre trazer o contexto do aluno, fazer com que o aluno ele consiga aprender a partir do seu contexto social, parece que eu estou trazendo algo novo. Não, isso Paulo Freire já falava sobre isso. Foi ele que foi o precursor dessa metodologia de ensino. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é aproximar o aluno dentro do seu contexto daquilo que a gente faz na escola, que é trazer... Então, o aluno traz o seu contexto e a escola dá o conteúdo. Sim. É isso, acho que tudo bem, não vou dizer que a gente não tem fórmula pronta. Nós não temos fórmula pronta, não existe. Aliás, quando você coloca o aluno como protagonista, as fórmulas ficam ainda menos prontas, eu imagino. Porque... Eu te peguei aqui. Falei, quando a gente bota o aluno como protagonista, as fórmulas ficam ainda menos prontas. Porque aí o processo de aprendizado e o processo de ensino fica dinâmico. Porque fica dependendo da interação e daquilo como se processa. Então, e acho muito legal que tem relação com as práticas construtivistas das pessoas construírem para si aquilo que elas estão aprendendo. E isso elas se apropriam. Isso não é uma aula passada no slide ou no quadro negro. Ela aprende com aquilo que ela já tem, né, no seu contexto, na sua vida. E ela aprende a fazer uma coisa, Deusinei, que eu acho que ela vai ganhar absurdamente em termos da escola que simplesmente passa conteúdo, que é a fazer relações. E quando você aprende a fazer relações, isso vai te servir para tudo na vida e isso vai ser o que vai te permitir mobilidades e vai te permitir, enfim, autonomia também. Porque o processo de educação, para mim, também é um processo de autonomia. Total, é o que emancipa. Né? É o que emancipa as pessoas. É a educação que emancipa. Foi a educação que me emancipou. É a educação que te emancipou. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu falava, eu sempre fui muito ativo, muito ansioso. E quando eu tinha 16 anos de idade, eu chegava para minha mãe e para meu pai e dizia: eu quero ser emancipado. Eu não sabia o que era ser emancipado. Mas eu queria ser.
Eu não sabia que a partir do momento que eu fosse emancipado, eu era responsável por mim mesmo e acabou. Sim. Eu queria ser emancipado, mas eu não sabia qual era o significado dessa palavra. Uhum. E a partir do momento que eu compreendi o que era ser emancipado, foi quando eu tive que pagar minhas continhas, foi quando Sim. eu disse assim, agora eu sou responsável por mim mesmo. Só que essa autonomia, o momento em que a gente consegue construir isso, é um momento muito rico, é um momento para a gente de transformação. Sim. E é a função da educação, é fazer essa transformação e emancipar o sujeito para que ele se liberte das amarras de qualquer opressão, de qualquer tipo de prisão ou qualquer tipo de mordaça, qualquer tipo de Sim. amarra. A Sim. pessoa, quando ela tem educação, quando ela consegue absorver determinados conteúdos, determinadas teorias, ele percebe o mundo que ele vive. Sim. E isso é libertador. Isso é entendeu? libertador. Já que a gente falou dos pais aqui, eu vou fazer um momento bugu. Oi, mamãe. Minha mãe entrou aqui. Oi, mãe da Mari. Tudo bom? Como é o nome da sua mãe? É Ana Luísa, mas ela tá com o Elias aqui. Oi, dona Ana Luísa. Tudo bom? A minha mãe não entrou. Mãe, chateado com você. Momento. Eu vou trazer para você aqui, Mari, quatro dados muito importantes para a gente pensar a educação. A gente sabe que a gente tem um déficit. São Paulo está quase em uma das últimas posições em relação à quantidade de crianças matriculadas no ensino fundamental. Uhum. E assim, a gente sabe que existem regras para isso, existem metas metas de matrículas, né, para serem atingidas, e a gente, apesar de ter conseguido isso no ensino infantil, a gente não conseguiu isso no ensino fundamental. E a gente está lá atrás. E aí, muitas vezes, a gente olha e diz, mas isso é somente porque nós não temos escola, nós não temos estrutura. Não, não é verdade. Tudo bem, nós temos esse déficit é real, mas existem outros motivos. Existem motivos pelos quais o aluno ele perde completamente o interesse pela escola. E aí eu vou trazer essa pesquisa aqui só para a gente falar um pouquinho sobre ela. Sim, É uma pesquisa, como eu te disse, não é tão atualizada, mas ela nos traz já um número para a gente poder pensar. Do percentual de alunos, né, que passa dos 20% de alunos que saem das escolas por algum motivo, né, que a gente chama de evasão, 27% deles saem por conta do trabalho. Trabalho e renda. Ou seja, eles têm que se sustentar, eles têm que, muitas vezes, cuidar da casa, têm que, muitas vezes, né, se autossustentar. E aí, eles perdem completamente a motivação para estar na escola. 10%, e eu pensava que esse número era bem maior, eles evadem por conta ou evadem ou não se matriculam de um ano para o outro por conta da falta de escola. Então, uma determinada comunidade, vou citar um exemplo aqui, né? Vamos, vamos cair de novo e voltei de novo. Jardim Cisne. Você tá rápido? Mas tá frequente. De novo. É meu celular que está querendo descarregar e eu coloco aqui no carregador. Vou colocar Jardim Cisne. O que é que acontece? Se lá no Jardim Cisne você tem 800 vagas em uma escola, mas você tem 1.200 crianças e adolescentes, esses 400 ficarão sem escola. Porque eles não vão para outro bairro para poder acessar a escola. Então, muitas vezes, né, e agora o governo, né,
existem algumas pessoas, né, o governo federal já falou sobre isso, sobre o modelo do voucher, né, a pessoa vai receber um voucher e vai atrás de uma escola privada, como se isso fosse resolver alguma coisa. Né? Muitas vezes isso só piora, porque a desigualdade social, a desigualdade econômica, ela fica latente. E aí você vai ter outros problemas. Você vai ter o problema de autoestima do aluno mais pobre, você vai ter o problema de, muitas vezes, de conflito entre o aluno mais rico e esse aluno mais pobre, enfim, né? São N problemas, mas que é uma discussão que vem sendo feita. O que acontece? A falta de escola naquela comunidade faz com que esse aluno, né, simplesmente desista da escola. Ele fez o primeiro ano do ensino fundamental e depois, pronto, foi embora, porque no ano seguinte ele não teve vaga. Por algum motivo, a mãe ou o pai foi fazer a matrícula mais tarde, né, perdeu o prazo ou alguma coisa assim, ficou sem escola. O terceiro motivo é a falta de interesse. E aí eu vou dar uma chance para você, Mari, de dizer quantos por cento você acha que representa essa falta de interesse. Peraí, como é que estavam as outras porcentagens? Não, Mari, aí não vale. Tá bom, vai. Já falei as outras. 40% dos alunos não vão trabalho? Primeiro trabalho, 27%. Segundo, 10%, 11%, digamos. Falta de escola e 40% por falta de interesse. Isso é um retrato da nossa educação. Quase metade dos alunos que evadem, ou seja, que saíram da escola, saem por falta de interesse. Sim. Ou seja, a escola deixou de ser interessante para essas pessoas. Sim. O modelo escola, né, essa escola moderna, criada no mesmo... E aí eu vou ser um pouco, né, exagerado aqui no que eu vou falar, mas é no mesmo modelo da prisão. Esse modelo que aprisiona, que deixa o aluno aqui sentado e que ele, para 40% dos alunos que saem das escolas, ele não é interessante. Sim. E aí é onde entra, né, a nossa discussão, né, de ver quais são, né, as formas, quais são os formatos que fazem com que esse aluno volte a ter interesse. Sim. Mas sabe, Deusirei, eu já tô velhinha, né? Já passei. Velhinha. Eu pensei que você pintava. Oi? Não pinto, não. Eu pensei que você pintava. Não. Não, você pinta de branco, fala a verdade. Eu já tenho 40. E eu imagino, eu estudei numa escola da qual eu sou apaixonada. Eu tentei, inclusive, eu sou tão apaixonada que no terceiro colegial eu tentei reprovar de ano de qualquer maneira. Verdade. Eu não queria sair da escola. Mas não conseguiu, isso é que é bom. Não consegui, sabe? Porque os professores não deixaram se juntarem e falaram, olha, é o seguinte, a gente já chamou sua mãe, minha mãe tá aí para não me deixar mentir, falou, a gente chamou sua mãe, se você reprovar, você vai embora. De qualquer forma. Então, ou você passa, ou você vai sair. Eu tentei reprovar, eu adorava a escola. De verdade, ficava doente nas férias, era uma tragédia. Mas e lá, há 20 anos, já era uma escola que a gente tinha prova bimestral, porque tinha que ter prova bimestral, mas tinha essa coisa de você fazer trabalho, de você ter esse aprendizado ativo. Me lembro que a gente aprendeu física no Play Center. Então, nós fomos a gente foi ao Play Center e o trabalho de física do segundo ano era a gente escolher 3 brinquedos e fazer o estudo de força dos brinquedos. E eu, com os meus amigos que eu tenho contato e que estudaram e que estudam em escola pública hoje, quantas não são os relatos? Eu tenho um relato de um amigo meu que falou que professora de matemática dava lógica do livrinho da banca. Não sei se esse modelo é tão interessante para o aluno, entendeu? Não, esse modelo não é nada interessante nem para o aluno, nem para o pai, nem para ninguém. Eu prefiro nem fazer esse julgamento de valores, né, de dizer que não é, porque às vezes é para alguém. Para alguém ele é interessante. Agora a questão é, como é que a gente faz eu adoro. com que seja...
Não, O livrinho, inclusive. como é que a gente faz com que seja mais interessante, né? Não, eu digo Mais. isso, é o sucateamento do professor de tal modo que esse professor, muitas vezes, nem tem outras ideias, nem consegue considerar que ele Não, às vezes poderia... falta iniciativa do poder público para qualificar. fazer qualificação, fazer cursos de formação para esse professor, porque isso está dentro do orçamento Da educação. do município e do estado. Sim. Então, você tem que fazer formação continuada Sim. com todos os professores. E aí, como é que é feita essa formação? Muitas vezes essa formação ela é o seguinte, chega no final do ano, contrata um palestrante, sei lá, um Mário Sérgio Cortella, um filósofo contemporâneo, e aí ele vai lá dar uma palestra e pronto, foi a formação. Será que isso está formando, está qualificando realmente o professor? Está atualizando o professor? Então, eu acho que é fundamental, né, isso que você falou, trazer essas discussões, essas novas metodologias, essas novas formas de fazer. E eu fico imaginando também isso, né? Eu, há 20 anos, não tinha internet, não tinha um celular na minha mão, eu não completamente tinha. diferente. Completamente eu vou entrar diferente. já na sala de aula, Mari, e eu sei que eu vou entrar na sala de aula concorrendo com uma coisa chamada smartphone. Um smartphone. Então, ou eu dou uma aula show, ou eu não sou professor. E aí, quando eu digo aula show, é vir aqui em sala de aula e fazer algo diferente, que o aluno se interesse. Sim. Então, eu uso as metodologias ativas, busco usar esses, né, acabo usando a tecnologia, porque é o que nós precisamos fazer. E aí, eu tenho um amigo que ele é doutor em design educacional e ele está nos ajudando, viu, Mari? Ele vai ajudar a rede, ele é um cara fantástico. Ele teve uma ideia muito baseado na Escola da Ponte, muito baseado nas metodologias ativas, mas principalmente trazendo a ideia, né, depois, a ideia da escola nova do século XVI. Levar as crianças, os adolescentes para as ruas, para eles aprenderem na rua, na cidade, nesse aparato que nós conhecemos há muitos anos, chamado cidade. Primeiro, perder essa ideia de que, obviamente, eu estou falando que isso é um modelo de escola, mas essa é uma possibilidade, é uma metodologia. É um instrumento que é um instrumento que pode ser utilizado, né? Inclusive, pensando que o professor ele não está enraizado dentro de uma sala de aula. Sim. O professor, muitas vezes, ele pode, sim, ir lá na comunidade e pode, sim, pegar um grupo e começar a desenvolver uma determinada metodologia com aquele grupo. Isso é Você possível. sabe que, como eu vim da educação informal, né, a educação informal já nos permitia muitas coisas, já nos permite muitas coisas que, às vezes, a educação formal está engessada. E nesse curso que eu dava para os menores em situação, lá, a maioria deles, a grande maioria era semi-interno da Fundação Casa. Eles vinham até mim, mas eles tinham que dormir na fundação, né? Mas tinha outras tantas pessoas que vinham de ocupação ou de outras realidades vulneráveis. E aí, uma das coisas que eu gostava de fazer na aula, o pessoal da coordenação ficava possesso comigo. A minha aula era segunda-feira, primeiro horário. E eu deixava eles dormir na aula. Mas deixava, assim, não é que eu deixava dormir. Era assim, na minha aula, como era uma aula de ética e cidadania, eu montava rodas de discussão. E muitos ficavam ali. Se eu deixasse papel, caneta, não sei o que, eles iam fazer qualquer coisa e não iam participar da aula. Então, eles eram proibidos de ter papel e caneta, mas eu deixava baixar a cabeça e dormir. E muitas vezes, os que estavam de cabeça baixa eram os que mais respondiam. Então, eles ficavam ali, né? Tipo, eu não posso demonstrar que eu estou prestando atenção na sua aula, eu não posso parecer que eu sou um bom aluno. Então, eles ficavam lá assim, daí eu falava assim, quem lê o jornal? E aí, com isso, eu tinha uma coisa do Deleuze naquele no abecedário dele, quando ele fala do professor, ele fala isso. Tem momentos em que o assunto não interessa para um, interessa para outro.
e momentos em que esse um vai estar adormecido, porque ele não está ali conectado. Aí você vai acordar muito tempo depois. Muito Então, tempo depois ele vai ter um momento de iluminação e aí ele exato, vai e aquilo ali entender. vai chegar. Mas se ele ficou ali ouvindo, quietinho, eu acredito que aquilo ali chega no coração ou chega em algum lugar, sabe? E vai aparecer lá numa outra hora. Porque a minha Sim, com aula certeza. era isso e depois a gente saía para andar na cidade. Então, essa Fantástico. aula de andar, a gente ia nas igrejas, que era um curso de restauro. Então, nós íamos às igrejas, íamos aos museus ali no centro de São Paulo, enfim. E aí a gente tinha a oportunidade de interagir com obras e interagir com a cidade como um todo, e era muito legal. Mas na minha aula, obviamente, os coordenadores ficavam possessos, eles achavam que os alunos estavam dormindo. Eu falava, mas eles não estão dormindo. Eles estão ali. É normal, isso é o método que eu estou usando, né? Não é? Esse é o método. É o método. E não é fundado em qualquer um. É Deleuze. É uma palavra. É Deleuze. E ó, eu fui, como a gente, né, tá faltando 15 minutinhos aqui para a gente A acabar, gente mais ou acabar. menos, porque até uma, porque assim, Senão vai derrubar. Vai cair nós o dois ao mesmo tempo. Instagram vai derrubar a gente. E a gente ia falar de tendências, eu fui pesquisar o que estava sendo discutido entre professores e gestores, né, no Ótimo. estado de São Paulo. Eu procurei do estado de São Paulo, que enfim é onde nós estamos, né, e é onde Sim. nós pretendemos atuar de fato. E aí, em um dos materiais que eu peguei, um material que foi feito, deixa eu dar os créditos aqui, se eu encontrar, foi feito pela CIEDS, um material bem interessante, que ele fala sobre as tendências na educação. E aí eu vou falar alguns aqui, ele traz 15 tendências, eu não sei se dá para a gente falar sobre tudo, mas eu vou trazer alguns. Um deles é o movimento hacking. Existe essa tendência do movimento hacking. E o que é esse movimento hacking? O movimento hacking ele desenvolve, primeiro, a cultura maker, do yourself, o empreendedorismo, tá? Também é estimulado por esse movimento hacking, e as comunidades de trabalho. Então, uma das coisas que a educação vai ter que desenvolver no aluno, ou o professor vai ter que desenvolver no aluno, é exatamente essa cultura maker, né? O empreendedorismo e as comunidades de trabalho. Outra tendência é microeconomias da confiança. Eles chamam de microeconomias da confiança. O que é isso? Uma determinada comunidade, ela desenvolve... Hã? Eu ia te perguntar. Uma determinada comunidade desenvolve... É mania de professor. A gente fala e pergunta. Né? Uma determinada comunidade, ela desenvolve suas próprias moedas, desenvolve seus próprios meios de troca. A ideia, né, de troca, ela passa, né, por a ideia do dinheiro, mas da moeda, mas ela pode ser uma moeda própria daquela determinada comunidade. Então, eles trazem ali como redes, então você forma redes, novas redes, você ensina o aluno a formar novas redes e negócios colaborativos. Então, essa é uma tendência, criação de negócios colaborativos. Sim. A partir da educação, né? Vamos lá. A partir e para também, né? E para a educação. E para, porque, só para fazer um mini parênteses aí, o Ricardo Young, na eleição de 2016, tinha um projeto que a gente já estava nessa discussão das creches antes do Weintraub acabar com a FNDE, e nem a FNDE está conseguindo construir creche hoje em dia, mas não sei se vocês se lembram da eleição do Dória, que tinha aquela coisa, vou construir creche, ficou construir creche, enfim. O Ricardo tinha, dentro do projeto dele, um pouco uma questão de oficialização e profissionalização e
das mães das ruas. Porque hoje, com a falta de creche, muitas vezes a vizinhança, né? Uma mãe da rua fica com as crianças todas da rua para as mães trabalharem. E aí é uma creche informal. Enfim, tem uma série de questões de segurança, sim. de responsabilidade, né? Sem dúvida, mas enfim. Mas tem uma questão comunitária e colaborativa nas Sim. mães das ruas aí, que muitas vezes é o que salva e o que supre essas sociedades vulnerabilizadas, né? Enfim, Que que não muitas tem vezes, vaga. né, não tem a oportunidade de colocar na creche. Ou porque não tem a creche, ou porque perderam o prazo de colocar na Porque creche. perderam prazo, ou, né? Tem Ou N motivos. depois conseguiu emprego, né? Não tinha emprego, depois tinha, enfim. Então, E é isso, a função da educação é exatamente essa, desenvolver, né, esses negócios colaborativos, né, essa rede, e aí isso retorna, porque tudo que se faz na educação retorna. sim. De uma forma ou de outra, tudo que se faz na educação, e quando você existem algumas pesquisas que demonstram que quando você investe, a cada real investido, ou a cada dinheiro investido, quando esse aluno se forma, ele devolve 10 vezes mais, né? Então, eu nem sei exatamente, né? Eu não quero ser leviano, porque eu não lembro exatamente do dado, mas é isso ou um pouco mais que isso. Então, o que retorna para a sociedade é enorme. O retorno para a sociedade é enorme. Então, só para, né, falar mais alguns, eu vou falar só mais 3 aqui. Diga. Uma das coisas é o colapso, uma tendência é o colapso de recursos. E aí tem muito a ver com as nossas propostas, né? Consumo equilibrado, a função da escola é ensinar o consumo equilibrado. É uma tendência de que nas nossas escolas, na nossa grade, a compreensão, né, do que é sustentabilidade, a ideia de que a sustentabilidade esteja, né, permeando todas as disciplinas, isso é tendência. Então, consumo equilibrado e eficiência no uso de recursos. Isso é o colapso de recursos. Tá? Um outro que eles trazem aqui como sendo uma tendência é o reboot das instituições. E aí eu acho que é bem interessante a gente pensar nisso, porque, né, estamos falando disso no ano de eleição. Governo aberto, democracia participativa e engajamento cívico. É tendência. Governo aberto, né? E aí quando a gente fala de governo aberto, a gente está falando de transparência, a gente está falando de dados abertos e não escondidos, né? A gente está falando de democracia participativa, né? Na democracia participativa significa que, por exemplo, as pessoas que estão aqui nos seguindo, nos assistindo na live, elas também têm direito e poder de participação. Não seremos ou não podemos ser no futuro simplesmente uma democracia na qual o governante lidera e faz e gerencia o Estado, mas é exatamente a partir da participação da população que ele consegue fazer isso. Você vê, Deusinei, E engajamento cívico. Disso que você falou, o quanto faz todo sentido que esse governo anti-educação, anti-sociedade, esteja tentando colocar as escolas cívico-militares e acabar com a educação progressista aí nesse sentido, porque é só essa educação emancipadora que vai dar poder democrático e efetivamente libertador para a democracia. Pessoas educadas com conteúdo, sem capacidade de fazer relação, sem capacidade de construir por si só, são pessoas que são manipuláveis. E nenhum governo quer. Né? Então, eu acho esse projeto, eu espero que, pelo menos isso, nessa live, a gente tenha conseguido, se não solucionar os problemas de São Paulo, que eu acho que isso a gente falou aqui de várias coisas muito boas, mas a gente não vai solucionar, mas eu acho que deu uma luz aí no que é que a gente quer como educação e o que é que a gente está sendo oferecido, né? Exatamente.
E eu acho que o que a gente está é num projeto mesmo de desmonte da nossa autonomia. Infelizmente, viu, Mari? Infelizmente. Mas a gente sabe que é por meio da política que a gente constrói, é por meio da política que a gente faz com que as pessoas se emancipem, é por meio da política que a gente faz com que as pessoas se sintam bem, é por meio da política que a gente faz com que as pessoas elas se transformem e que construam suas próprias vidas a partir daquilo que elas podem e sabem fazer. Infelizmente, a gente vive um momento de muita fake news, de muita, sabe, de um descaso social enorme, onde a gente tem ministros que falam abertamente. Eu lembro que o Vélez, lá no início, né, da sua... Assim que ele assumiu a Secretaria da Educação, a primeira coisa que ele falou, a primeira declaração dele, foi que a universidade não deve ser para todos. Isso não é verdade. A universidade, a educação, ela deve ser universal. Ela deve ser para todos. O ensino superior é universal e deve ser para todos. Essa é a verdade. Assim, depois dele, outros ministros que vêm falam outras bobagens, né? Atualmente, né? Ontem, Paulo Guedes chegou e falou, né, que, né, as empregadas domésticas estavam indo para a Disney, que absurdo. Olha, cara, é necessário que a pessoa não tenha um mínimo de empatia ou de compreensão de que a inclusão, eu vou falar, né, num termo, oxalá se as empregadas domésticas pudessem estar indo para a Disney. Significaria que a gente estaria numa economia rica, numa economia, né? Mas isso não é verdade. Não é verdade. Isso só traduz aquilo que ele pensa. Isso só traduz esse pensamento muito elitista, né? De que você olha para a pessoa que de certa forma ganha menos, apesar do seu trabalho ser muito importante, mas que ganha menos, Sim. E dizer, não, ela não pode ir para a Disney. Né? Sim, mostra o quanto é elitista também e colonialista o nosso projeto, que acha que existem castas na sociedade, essas castas podem ir para a Disney, essas castas não podem. E as castas são definidas por um valor, enfim, dinheiro, em que não... Enfim. Mas todo dia a gente escuta uma bobagem. Enfim, a gente, né, não são as bobagens que vão nos fazer mudar a sociedade. Então, o que vai nos fazer mudar a sociedade é sentar, do jeito que a gente está falando aqui, está fazendo, né? Discutindo, percebendo, né, de que forma a gente pode contribuir, tentando efetivamente contribuir, participando. Né? Essa parte da democracia participativa e do engajamento, né, é exatamente isso que a gente está fazendo. Participando, tentando construir algo, dando ideias, buscando respostas. É assim que a gente faz. É isso. Enfim, infelizmente também a gente está acabando o nosso tempo aqui antes que o Facebook derrube a gente no chão aqui. Vou só dar um tchauzinho, agradecer a todo mundo que de certa forma veio aí na live, assistiu a gente. Tem gente até de Santa Catarina, ó. Lages, Santa Catarina. Letícia Francisco Lages. A Débora. Letícia, obrigado por acompanhar. Tem uma galera que participou, né? Thiago Ribeiro, enfim, tem muita gente que participou, então agradecer a todos, a alguns, né, perfis da rede, o Vinícius, Rafael Romero, do Novo. Muitas vezes eu entro em discussões com o Rafael Romero porque ele acha que o voucher é legal. Ele pôs aqui que o voucher é legal. Eu não concordo com o voucher. Já falei para ele, vai fazer com que as crianças se tornem cada vez mais distantes